Seja bem-vindo ao canal Os Grandes Avivalistas Atuais. Aqui é o pastor Gilson Soares da Igreja Boas Novas em Guarabira. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas. Seja um abençoador através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Deus vai te abençoar. Vamos para a mensagem de hoje. Kenneth Hagin, a importância da ressurreição de Cristo. No livro de Colossenses, Paulo escreve à igreja em Colossos. Embora use expressões ligeiramente diferentes, repete o que disse aos Efésios sobre o plano redentor de Deus. Ele não prega uma mensagem nova ou diferente aos colossenses. Veja o que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículos 15 ao 20. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E em Colossenses capítulo 2, versículos 12 ao 15 está escrito: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O versículo 13 nos mostra que Deus não somente nos vivificou em Cristo simultaneamente, mas também nos perdoou os pecados. E o versículo 12 diz que fomos ressuscitados com Cristo pela fé no poder de Deus. Observe que foi o Pai quem realizou esse trabalho. Quando Jesus, o justo, entregou-se à morte, a dívida que era contra nós na lei foi quitada. O Pai, então, tornou sem efeito os mandamentos e as leis transgredidas que permaneciam entre nós e ele. Esta dívida, agora anulada, foi por ele pregada na cruz de seu Filho. Paulo declara em Colossenses que foi Deus quem elaborou o plano da redenção. Levantou Jesus dentre os mortos e lhes deu um nome acima de todo nome. E foi o Altíssimo quem despojou os principados e poderes demoníacos que se opuseram à ressurreição de Cristo. A morte é a penalidade pelo pecado. Portanto, quando Cristo levou na cruz a culpa da humanidade, os poderes satânicos do ar buscaram exercitar seus direitos e retê-los sob seu domínio. As chaves da autoridade. A Bíblia revela que Satanás tinha o poder da morte, mas Jesus o conquistou. O Filho do Altíssimo diz em Apocalipse capítulo 1, versículos 18: eu que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo tomou as chaves do diabo. Glória a Deus. As chaves pertencem àquele que tem autoridade. Elas são as chaves da autoridade. Devemos lembrar que a morte física não é do Senhor, mas do inimigo. A morte é ainda o inimigo. A Bíblia diz ainda que é o último inimigo que será posto sob seus pés. Graças a Deus, esse dia está vindo, mas você ainda não tem seu novo corpo. Você achará pessoas que creem que viverão eternamente aqui, na carne,
mas observe que isso jamais aconteceu. Um amigo discutia comigo a respeito desse ponto de fé, e eu repliquei: se o próprio Paulo não conseguiu, talvez seja bom você esquecer isso. Não entendo como uma pessoa pode ser tão tola a ponto de crer que viverá para sempre na carne, no corpo atual. Não, esse corpo será transformado. Você não viverá para sempre com ele. A Bíblia nos fala quando ele será transformado, quando Jesus vier. Em um momento, em um piscar de olhos, nosso corpo que estiver vivo será transformado e se tornará imortal. Até isso acontecer, teremos um poder limitado sobre a morte. Após destruir os poderes demoníacos da autoridade que antes possuíam, Cristo os expôs publicamente e deles triunfou sobre si mesmo. Colossenses capítulo 2 e o versículo 15. A afirmação aqui se refere ao fato de ter Cristo sido elevado acima de seus inimigos, à destra do Pai, um assunto sobre o qual o apóstolo escreve no livro de Efésios, como vimos anteriormente. De novo, Paulo está enfatizando o trabalho do Pai na deposição dos poderes satânicos e na derrota do próprio Satanás. Em Efésios, vimos também que o Filho está assentado acima desses poderes e tem a autoridade do trono de Deus. Entretanto, é exatamente aqui que o mundo eclesiástico tem falhado a religião. Já compreendeu que Jesus Cristo é o cabeça supremo da igreja. No entanto, falhou na compreensão de que o cabeça é totalmente dependente do corpo para a concretização de seus planos. Estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. É a sua autoridade vigente sobre os poderes do ar, que tem de ser exercida por meio do corpo. Podemos entender melhor do que nunca o que Jesus queria dizer quando afirmou: em verdade eu vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus capítulo 18, versículos 18. Isto é, exercitar sua autoridade sobre a terra. Alguns de nós vislumbramos essa autoridade de vez em quando e desajeitadamente nós a exercitamos sem nos conscientizarmos plenamente de que estamos fazendo. O que me levou a estudar esse assunto foi fazer a mim mesmo a segunda pergunta: será que temos autoridade e não temos consciência disso? Quando comecei a estudar sobre isso, descobri que, de fato, temos autoridade, graças a Deus. Também entendi que o céu nos dará respaldo pelo que recusarmos e por aquilo que permitirmos. Permitimos uma infinidade de coisas, mas não temos exercitado nossa autoridade. É por isso que as coisas, muitas vezes, são como são. Não temos tomado atitude no tocante a elas. Estamos esperando em Deus e Ele está esperando por nós. O Senhor não fará nada antes de começarmos a agir. Houve ocasião em que, orando por pessoas quase à morte, o Criador me falou: vou fazer o que você me pediu. Em uma dessas vezes, pedi ao Senhor que desse à pessoa mais 2 ou 3 anos. Ele me respondeu que o faria simplesmente porque eu estava pedindo. Nenhum pai terreno deseja fazer mais pelos filhos do que eu. Basta apenas que eles permitam, Deus me disse. Algumas pessoas pensam que Deus é um tirano sentado no trono, pronto a golpeá-las, a aniquilá-las, no momento em que cometem qualquer erro. Mas esse não é um retrato verdadeiro do Pai. Os planos do Senhor tardam em sua realização porque seu corpo tem falhado em considerar o significado da exaltação de Cristo e pelo fato de estarmos assentados com Ele à destra do Pai. Temos um papel nisso, devemos cooperar com o Senhor pela fé. Jesus prometeu que o Espírito Santo, que vem para habitar em nós quando nascemos de novo, vai nos guiar em toda a verdade. Um pregador certa vez pegou a Bíblia e jogou a Bíblia no chão, declarando que não necessitava dela porque tinha o Espírito Santo. Mas, de fato, precisava da Bíblia, porque não podia seguir o Espírito Santo em toda a verdade, estando separado da palavra de Deus. Quando você vai além da palavra escrita de Deus, já está longe demais. Fique com a palavra, ela tem origem no Espírito de Deus.
Homens santos do passado a escreveram. A Bíblia é de primordial importância, mas você jamais a entenderá com sua mente. Você deve entendê-la com o coração. E isto é a revelação do Espírito Santo. Não ponha o Espírito Santo acima da palavra, coloque a Escritura em primeiro lugar e em seguida o Espírito e esteja a salvo. O conhecido editor pentecostal Stalin Frozensham, autor da biografia de Smith Wigglesworth, ressaltou o fato de que Wigglesworth era, acima de tudo, um homem da palavra de Deus. E, em segundo lugar, um homem cheio do Espírito de Deus. Essa é uma excelente combinação. Cheio da palavra de Deus e cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos vocês. Saiba que você foi ressuscitado com Cristo Jesus e está sentado nos lugares celestiais. Amém. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas em Guarabira. Muito obrigado pela sua companhia, você que chegou até o final desse vídeo. Dê um like para abençoar esse vídeo. Ouça várias e várias vezes, isso é muito importante. Porque quando você escuta uma vez, muitas coisas passam desapercebidas. Ouça várias e várias vezes, para que você tenha uma melhor compreensão. E compartilhe com outras pessoas, a informação é muito importante. Diga de onde você está nos acompanhando. Se você tiver um testemunho de fé, o que Deus fez pela sua vida, a forma como Deus usou você, compartilhe conosco nos comentários. E considere abençoar este canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas. Faça parte desse projeto através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Com certeza Deus vai te abençoar muitas e muitas vezes mais. Porque é dando que você vai receber, é plantando que você vai colher. E a Bíblia diz, dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Fique com Deus, muita paz, muita luz, sucesso na sua caminhada.